a filosofia? A filosofia é um exercício do pensamento racional, é uma reflexão do pensamento sobre ele mesmo. Ela tem data de nascimento, o Tales de Mileto é considerado o primeiro filósofo, ele viveu no século VII a.C. Esse nascimento ele é marcado pelo uso da razão na explicação do mundo. A filosofia veio a substituir as explicações mitológicas. Então, ela é uma explicação racional a respeito do mundo, depois a respeito do homem, a respeito da sociedade, a respeito da história, etc. De um modo muito geral, a gente pode dizer que a filosofia é um pensamento sobre o pensamento. E para que serve a filosofia? Em termos de aplicação prática, a filosofia não serve para nada, ela não tem uma aplicação prática, mas ela serve para exercitar o nosso pensamento crítico, para que a gente possa conhecer e questionar as maneiras vigentes do pensamento. Ela serve sobretudo para isso. Aristóteles dizia que a filosofia começa com um espanto, quando a gente se espanta diante do cotidiano e percebe que as explicações que a gente tem até ali não são suficientes. Então, a filosofia é esse exercício crítico do pensamento sobre a realidade, sobre o homem, sobre a história, sobre a sociedade, sobre o próprio pensamento. O que a filosofia tem a ver com a ciência e o cotidiano? Bom, a filosofia é o berço de todas as ciências. Com exceção da matemática, que é, digamos assim, uma irmã da filosofia, já que Tales, que é considerado o primeiro filósofo, era também matemático, as outras filosofias, como física, biologia, psicologia, tiveram origem na filosofia. A física, por exemplo, tal como nós a conhecemos na escola, hoje, com Galileu, Newton, teve origem na filosofia, né? Nos debates que os filósofos do século XVII tinham com esses que eram antes mais cientistas do que filósofos. Com o cotidiano, a filosofia ela nasce de um espanto em relação ao cotidiano, como diria Aristóteles. Então, ela nasce a partir do cotidiano, esse questionamento que a gente tem em relação à história, à sociedade, ao homem, tem origem numa atitude crítica frente ao cotidiano. O que deve ler quem quer se aproximar da filosofia? A filosofia, ela é a origem de todas as ciências, né? Então, a quantidade de material que a gente tem, de livros que a gente tem é imenso. Eu vou sugerir apenas alguns que me parecem emblemáticos dos seus períodos, do período em que eles foram escritos, e que são uma boa entrada na filosofia, eu diria. Eu sugeriria ler um livro do Platão, que é um filósofo grego antigo. Ele escrevia na forma de diálogo. Escrever na forma de diálogo para ele tinha um sentido de levar o leitor, ou de mostrar ao leitor como o interlocutor era levado ao conhecimento por meio do processo dialético. O Platão tem vários diálogos escritos, tem um deles que é um diálogo sobre o amor, que se chama O Banquete. É um dos textos mais lindos da história da filosofia. Um outro livro que eu recomendaria, aí já um filósofo do século XVII, o René Descartes, que é um filósofo francês. Eu sugiro vários textos de Descartes, mas já que eu tenho que sugerir um, eu recomendo O Discurso do Método. O pensamento moderno, o pensamento do século XVII, ele é o momento em que o sujeito de conhecimento se coloca em primeiro lugar, e o sujeito de conhecimento que passa a constituir o objeto de conhecimento. Para isso, o método de conhecimento vai ser fundamental. Essa reflexão que inaugura a ciência moderna, tal como a gente, quer dizer, não exatamente tal como a gente conhece até hoje, mas a ciência moderna que dá origem à ciência que nós temos hoje. Então, o Discurso do Método é um texto do Descartes sobre isso, né? Por último, um texto do século XX, é um livro do filósofo francês também, Maurice Merleau-Ponty. Ele escreveu, na verdade, são programas de rádio que ele apresentou em 1948, e o livro chama Conversas
1948, no qual ele vai refletir sobre vários pontos da filosofia, inclusive sobre, por exemplo, o papel de Descartes, mas não só.